Oi, essa aqui é a 13ª parte da leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Sim, estamos no penúltimo vídeo dessa grande aventura de lermos todas essas 1500 páginas desse gigantesco catatal. Pois é, nessa penúltima parte aqui de leitura, vamos tratar do livro 3 até o 5 da quinta parte de Os Miseráveis, intitulada Jean Valjean. Sim, finalmente o grande personagem aqui do livro está em destaque. E aliás está em grande destaque mesmo, né? Porque olha só como o deixamos no vídeo anterior. Literalmente ele estava nos esgotos de Paris e praticamente carregando um belo de um peso morto, né? Que era exatamente o Marius ali em suas costas. E durante boas partes aqui desse comecinho aqui do livro 3, exatamente tivemos isso, os dois ali atolados em merda. Aliás, quem está atolado mesmo é o Jean Valjean, né? Porque a gente percebe o grande esforço desse grande herói aqui dessa história em, claro, fazer mais outro ato completamente heróico, né? Que é salvar a vida desse jovem. Aliás, ele sempre fica na dúvida, né? Será que o sujeito que eu estou carregando aqui atrás, ele está realmente vivo ainda? Ele só percebe às vezes o sangue escorrendo sobre seus ombros. Mas de qualquer forma, né? Quem está atolado ali no lamaçal, né, no miasma, como ele costuma chamar aqui o narrador da história, é sim apenas Jean Valjean, porque a todo momento, né, o Marius ele está acima de toda aquela porcaria toda, né? Aliás, num certo trecho, né, já mais no finalzinho dessa sua aventura ali pelos esgotos de Paris, praticamente, né, só fica o rosto do Jean Valjean apontado para cima, né, tá até aqui de merda, literalmente, e tá segurando o Marius ali para cima. Realmente, quando a gente fica imaginando essa cena, né, cada vez mais ele se atolando ali naquele lodo super espesso, deve ser com certeza, né, fica difícil de acreditar que ele passou por aquilo durante muitas e muitas horas. Principalmente nesse trecho que ele está realmente todo afundado naquela coisa nojenta, né? Fica uma coisa difícil de a gente realmente acreditar nisso. Mas tudo bem, é um ato heróico, é uma situação de puro heroísmo aqui do protagonista da história. Então a gente meio que finge que acredita exatamente em tudo isso, né? O interessante é que o narrador aqui da história até conta mais trechos históricos a respeito dos esgotos de Paris, e ele fala que realmente, quando se fazia muitas pesquisas, algumas pessoas morreram. E também quando se fazia manutenção lá dos esgotos, outros operários também morreram. Principalmente por uma outra novidade, um outro ponto importante ali daqueles esgotos, né? Que é exatamente as partes movediças. Sim, realmente a pessoa, além de estar literalmente dentro da merda, ainda era capaz de chegar num ponto onde ela não tinha mais chão, literalmente ela afundava. E aí contava com a sorte, né, de aquele ponto movediço ter mais água ou ter mais areia. Porque se fosse com mais água, bruf, afundava de vez e morria rapidamente. Mas se tivesse um pouco mais de areia, a morte apenas era mais lenta. Mas que ia morrer do mesmo jeito, ia. E literalmente, né, para dar mais emoção ainda a esse grande momento de heroísmo do Jean Valjean, ele dá de cara com esse trecho ali onde está tudo movediço. Acho que chama Foles, se não me engano, né? Acho que é o nome. E literalmente é nessa parte, né, que o Jean Valjean está totalmente ali coberto de pura merda. Aliás, eu fico pensando, né? Será que as pessoas realmente gostam desse trecho aqui dos esgotos de Paris? Porque com certeza dá um certo nojo, né? Um certo asco. E você está acompanhando ali as desventuras do Jean Valjean. Aliás, eu devo confessar para vocês, né? Eu não fico assim com receio. Oh, será que um dos dois vai morrer? Bom, o Marius ali nas costas do Jean Valjean está praticamente morto mesmo, né? Ele até tem dúvida se realmente ele está vivo, né? Mas claro, eu não sinto que vai acontecer algo de perigoso, porque eu sei que o protagonista é o Jean Valjean, ele vai ter que ficar vivo até o finalzinho da história, pelo menos eu acho, né? Então, com certeza, eu não sinto que ele está correndo um perigo. Eu fui lendo todos esses capítulos, todos esses parágrafos, sem muita emoção, para falar a verdade. E principalmente com aquelas coisas históricas, né? Sempre a leitura fica um pouco pesada, não fica empolgante o que eu quero realmente dizer para vocês, né? Eu leio por ler, mas sei que no fundo os dois vão sobreviver. E claro, antes, até para dar um pouquinho mais de suspense também, o narrador apresenta pra gente que eles estão sendo perseguidos por algumas forças policiais que também entraram ali dentro do esgoto. Mas num certo ponto ali, que
Aliás, até o Jean Valjean fez uma boa sacada, foi uma boa expertise dele, né? Não devemos seguir o curso do declive, porque vai dar lá no rio, ou seja, é um caminho lógico, né? Que todo mundo que está querendo fugir vai pegar. Então exatamente ele vai para o outro lado. Aliás, depois que ele vai para o outro lado, que ele até topa com as forças policiais e tem aquele momento, né, onde literalmente ele está no trecho da sombra e o pessoal está ali quase rente a ele, mas não percebe a sua presença. Momento de grande tensão para fazer o leitor, né, ficar aflito. Ó, será que Jean Valjean será pego? Claro que não. De qualquer forma, né, ele escapa ali das forças policiais e vai se embrenhando mais e mais ali nos esgotos sem fim, né? Só evitando aqueles trechos que ele também comentou, né, de pegar um corredor um pouco apertado, porque se ele entra nesse ponto, realmente aí não tem fim, porque ele vai dar de cara com uma parede e aí se finir, literalmente. Ele sempre tenta pegar os caminhos mais amplos, ou seja, das galerias principais. Mas, de qualquer forma, depois de muitas e muitas páginas, finalmente ele encontra uma saída ainda à luz do dia. Sempre lembrando, né, que agora nós estamos passando 2 dias depois daquele momento lá dos conflitos da barricada. E claro, quando ele finalmente chega num ponto onde ele realmente vê a luz do sol, mesmo sendo 8 horas da noite, né? Bom, lá na Europa, nesse momento do verão, né, o sol ainda sempre está forte por lá. De qualquer forma, a gente estranha isso, né? 8 horas da noite, ainda ter sol. De qualquer forma, ele encontrou esse ponto com o sol. Realmente, era uma saída, só que havia uma bela de uma grade ali impedindo completamente que ele pudesse escapar dos esgotos. Ou seja, ele ficou com aquela sensação, né? Caminhei, passei por grandes sufocos aqui, quase morri afogado e meio a merda. E agora não vou poder sair daqui porque as barras são fortes, há um pesado e grande cadeado e não tem como passar por aqui. Ou seja, tudo está perdido. Até que, num certo momento, de repente, ele sente um tapinha nos ombros. E alguém está ali que pode salvar, que até faz uma certa oferta, né? Ou se a gente dividir os lucros, eu abro essa grade aqui para você. Sim, foi algo inesperado, realmente eu até me surpreendi. Só que aí eu fiquei completamente decepcionado, também tenho que confessar, porque quem é esta pessoa que está oferecendo uma certa ajuda por meio de uma certa garantia que vai receber alguns trocados também, né? Não é um desconhecido, não é tipo um malandro, uma pessoa de boa alma que está vendo um sujeito ali preso dentro dos esgotos. Não, literalmente é um personagem conhecido e muito conhecido. Aliás, um chato aqui dessa história que sempre volta a aparecer. E é o que aconteceu de novo, né? Quem está ali ajudando Jean Valjean é o Sr. Thénardier. Sim, aquele cara que já tentou matar ele uma vez, né? Pois é. E vamos combinar, né? Que situação forçada aqui, né? Aliás, forçando a amizade, né? Entre o leitor e o autor do livro. Porque não precisava ser o Thénardier para ter ali esse encontro mais uma vez com Jean Valjean e de novo os dois não estão se reconhecendo. Na verdade, claro, quem não está reconhecendo ao outro é o Thénardier. Ele não percebe que ali dentro do esgoto o sujeito é o Jean Valjean. Tudo bem que ele está numa situação extrema de completa imundície, né? Totalmente melado e merda, de lama. E pode até ser que sim, é difícil reconhecer o sujeito. Mas ele também teve uma oportunidade de dar uma boa olhada lá no sujeito que o Jean Valjean, vamos colocar entre aspas, né, estaria carregando. Ele também não percebe que é o Marius. Ele conhece os dois, na verdade, né? Tudo bem, forçadamente a gente pode dizer que sim, é difícil reconhecer os dois ali no meio da escuridão e tudo mais. Pelo menos Jean Valjean reconheceu prontamente o Thénardier. Mas ele também ficava se esquivando, ficando de costas e tudo. Mas de qualquer forma, esse encontro aqui é um belo de um absurdo. Como eu disse, não precisava ser o Thénardier. Podia ser qualquer personagem. Aliás, dá para comentar algo parecido daqui a pouquinho. Mas podia ser qualquer desconhecido que estaria tentando ajudar,
entre aspas, né, o Jean Valjean que está preso ali dentro. Na verdade, como eu comentei, ele está fazendo uma troca, né? Vamos repartir o que tem lá no bolso desse cidadão que você acabou de assassinar. Pois é, o Thénardier ali cometeu um equívoco. Na verdade, essa pessoa ali que ele não identificou quem é, não está carregando o corpo de alguém que ele tenha assassinado. E também ele viajou na maionese, né? Ele está querendo sair ali dos esgotos para ir para o rio e jogar então o corpo do assassinado. E fica aquela questão, né? Eu fiquei pensando, peraí, por que ele vai pelo esgoto para chegar ao rio para desovar um cadáver? Também é algo meio forçado, mas tudo bem. Até há uma explicação bem clara ali do Thénardier, né? Não, se você joga um corpo ali dentro do esgoto, de alguma forma, as autoridades vão acabar descobrindo e, claro, a investigação vai acontecer e, no final das contas, sim, se encontrará o culpado daquela morte. É um pouquinho forçado também, mas dá para acreditar nessa história. Mas, de qualquer forma, ainda a presença do Thénardier ali super não natural não dá. Porém, também mais para frente, acaba acontecendo uma certa explicação que até faz sentido, mas mesmo assim forçado da mesma maneira. Bom, depois que o Jean Valjean acha uns trocados no bolso, ele passa para o Thénardier, Thénardier acaba abrindo a grade, libera o cadeado e obviamente já fica bem explícito, né? Como é que ele tem a chave, né, para poder abrir o cadeado? É que, claro, nos golpes que ele faz com o seu bando, ele utiliza assim do esgoto para se evadir aqui e ali. Por isso que tem uma certa facilidade. E depois, claro, depois que deu uns passos lá para frente, Thénardier já sumiu. Eis que Jean Valjean é surpreendido pelo inspetor Javert. Aí de novo eu pensei, né? Ah não, outra forçação de barra, uma seguida da outra? É possível, tinha que ser o inspetor também. Podia ser qualquer outro policial, qualquer outro inspetor, tinha que ser justamente ele. Poxa, vamos combinar, né? O Jean Valjean ficou durante toda a madrugada ali, escapando pelos esgotos. Era impossível ele encontrar esses dois personagens logo a seguir, justamente quando ele está saindo do buraco. É muita coisa forçada, não dá para aguentar isso, senhor Victor Hugo. Poxa, colabora com a gente, né? Ajuda a gente a gostar da história. Mas enfim, temos então o encontro e finalmente, depois daquela situação, né, onde Jean Valjean salvou a pele do inspetor Javert. Mas antes de qualquer coisa, né, há explicação ali pelo narrador de por que o Thénardier acabou ajudando aquele cidadão, que ele não sabia que era Jean Valjean, a escapar ali do esgoto. Porque na verdade, por que está ali o inspetor, né? O inspetor está perseguindo o Thénardier ali naquela região. E o que ele pensou? Puxa, deixa eu oferecer para o inspetor algo mais atraente do que um simples ladrão. Sim, vamos deixar na frente, entre eu e o inspetor, um assassino e justamente o assassinado, algo muito mais interessante para a polícia, né? Mais honroso capturar tal tipo de criminoso do que apenas um simples ladrão. É uma boa explicação, realmente, mas de novo não precisava ser o Thénardier, de qualquer forma. Também não precisava ser o inspetor Javert, podia ser outro, mas sim, é aceitável. Difícil de engolir, mas ele desce, a explicação desce. Ok, e aí temos de novo a situação. Temos Jean Valjean diante do inspetor que sempre o perseguiu. Obviamente que Jean Valjean faz o acordo na hora. Olha, ajuda a levar esse jovem aqui para tal endereço, que é exatamente, né, o endereço do seu avô, o senhor Gillenormand. E depois disso, faça o que quiser comigo. De uma forma até meio imediata, o inspetor até topa e acaba levando Jean Valjean e Marius até a casa lá do avô. Depois que os dois entregam o barão, né, Marius Pontmercy, lá para os empregados da casa, afinal de contas nem a tia nem o avô estavam acordados, eles vão embora. Dali em diante, obviamente, né, Jean Valjean já se considerava preso mais uma vez e definitivamente, né? Mas ainda ele fez um novo pedido ao inspetor. Deixa eu ir até em casa fazer alguma coisa. Provavelmente se despedir de Cosette, por exemplo, né? Acho que, se não me engano, não é explicado exatamente o que ele queria fazer lá na casa dele. De qualquer forma, enfim, quando eles chegam lá com a mesma carruagem que estavam utilizando antes, o que acontece é que justamente Jean Valjean sobe a casa, começa a se arrumar e quando ele olha para fora, o que ele descobre? O inspetor não está mais lá. Foi embora. Literalmente
deixou Jean Valjean em paz, livre, leve e solto. E depois de um tempo, a gente acaba descobrindo o desfecho da história do inspetor Javert. Literalmente, ele fica novamente se sentindo completamente culpado do seu fracasso na sua missão de ser um excelente, rigoroso agente da lei. Isso já havia acontecido lá no comecinho da história, quando o inspetor Javert deixou escapar justamente o Jean Valjean, que naquela época era o pai Madeleine. O Javert ele se apresentou às autoridades, né, se dizendo uma autoridade ineficaz que ele merecia ser preso. Claro que todo mundo achou que ele estava meio louco, né, e nem deu bola para o que ele estava dizendo. Mas daquilo lá naquela época acabou ficando apenas como um certo fracasso na mente dele. Só que agora, por ele ter sido salvo, ele de alguma forma ele perdoou, ele começou a gostar daquele criminoso que salvou a sua vida. E ele faz um comparativo da mesma forma, né? Um ao outro se perdoaram. Isso começou a doer muito ali na cabeça do inspetor. E o que acabou acontecendo? Algo que eu achei até inesperado, né? Ele literalmente se suicidou para resolver a questão imediatamente. Mesmo porque, né, naquela outra oportunidade, ele tentou se culpar de uma forma oficial, se confessando os seus crimes, a sua ineficiência, para ser mais exato, e não deu em nada, né? Então ele não poderia tentar novamente porque também iam reclamar dele. Não adianta, você não fez nada de errado, digamos assim, você só foi realmente não eficaz. Mas é isso que realmente dói a ele, ao inspetor Javert. Literalmente, o jeito era tirar a própria vida. É um desfecho interessante para o personagem, não dá para dizer que não. Mas do mesmo jeito, por que ele precisava estar lá na barricada? Realmente só foi para ter essa afinidade de um poder ajudar ao outro, nada mais. Podia ter essa mesma conexão deles fora da barricada, em algum evento que pudesse acontecer depois daquelas manifestações e tudo mais. Mas se o autor quis juntar uma coisa com outra, vá lá fazer o quê? Mas depois disso também a história começa a andar bem rápido, porque não acontecem muitos elementos a mais interessantes. Realmente, Marius agora já estava lá diante do seu avô. O avô ficou desesperado em vê-lo morto ali, né? Que na verdade foi uma espécie de brincadeira, um certo suspense do narrador aqui da história, de dizer que, ou não confirmar, né, se o Marius estava vivo ou morto. De qualquer forma, teve uma grande declaração também do senhor Gillenormand, mais uma vez declarando seu amor pelo seu neto, e de repente ele abre um dos olhinhos e se percebe que ele está vivo ainda. Meio morto, mas vivo. Pois daí a gente percebe até que passam-se 4 meses de recuperação. Realmente ele estava num estado lamentável, como é até descrito, né? Da cintura para cima ele estava terrivelmente ferido em todo o seu corpo. Da cintura para baixo ele estava inteiraço. Mas com certeza uma coisa que prejudicou bastante a recuperação foi um grave ferimento que ele tinha, acho que na região das costelas, né? E também as feridas que ele tinha na cabeça, né? Que até fez ele desmaiar, perder a consciência naquele momento, né? Que ele tombou para trás, sentiu mãos o agarrando, ele pensava que estava sendo preso, né? Na verdade, era o Jean Valjean que já estava salvando o garoto. De qualquer forma, né? E sempre vale lembrar, né? Aquela coisa, né? De Jean Valjean ter ido para a barricada para salvar ele, mas na verdade não fez nada nesse sentido, né? Só salvou literalmente quando ele estava já um bagaço, praticamente morto. Uma coisa também exagerada lá daqueles tempos atrás da revolução, da insurgência, né? Enfim, coisinhas forçadas. Mas de todo caso, o ato heróico funcionou, ele salvou lá o Marius, está entregue ao avô, passam-se os meses, ele acaba se recuperando, e depois o que a gente acaba descobrindo, né, que esse tempo todo Cosette e Jean Valjean já estavam ali ajudando de alguma forma e, claro, desejando que ele se recuperasse. Na verdade, se você perceber todo esse desfecho aqui, depois da morte, do suicídio, né, do Javert, tudo começa a se transparecer ou se configurar como uma espécie de um final feliz dessa história, porque justamente os pombinhos, enfim, estão podendo ficar juntos. E é isso realmente que acontece, porque o avô de Marius, o senhor Gillenormand, ele aceita com que o neto case com aquela pobre.
até numa cena bem engraçada, né? Quando ele se declara ao neto, né? Você acha que eu vou reclamar de você? Você acha que eu vou não autorizar tal coisa? Pois está tudo errado o que você está pensando, o seu discurso que você vai fazer contra mim, pode engolir, porque eu não vou dizer não para nada da sua vida, dos seus desejos. Algo bem bacana. Aliás, eu já tinha comentado em outros momentos, né? Esse personagem, o Sr. Gillenormand, é um dos melhores que tem aqui em Os Miseráveis. A personalidade dele, meio agressiva, arrogante, é muito boa. E, aliás, teve momentos engraçados ali, porque ele ficava evitando, né, colocar em voga novamente aquele conflito da monarquia com a república, né, que o neto é totalmente republicano e ele é um monarquista, né, ele ficava se podando para não criar conflito, para não brigar com o neto, para o neto não sair porta afora. Aliás, o próprio Marius pensou num certo momento, né, não, se ele não quiser aceitar Cosette mais uma vez, eu vou embora, mesmo aqui estando todo estourado, não importa que eu vá morrer. Aquela coisinha boba de adolescente, na verdade. De qualquer forma, né, os pombinhos, autorizados pelo avô, autorizados por Jean Valjean, que voltou todo elegante também, né, e trazendo a quantia em dinheiro, né? Sim, uma grande surpresa, se descobre que Cosette é filha de um homem rico. E aí temos aquele momento que eu comentei para vocês, que futuramente daria para dizer por que lá na situação do Thénardier não precisava ser ele. Porque temos uma cena que sim, daquelas misteriosas, né, onde não é nominado quem é que está em cena, mas está acontecendo um certo evento. Sim, temos um certo sujeito, um certo malandro, que é um daqueles lá do bando do Thénardier, que está de olho num certo terreno, uma cidade distante, caçando um certo tesouro. Aliás, nem sei como ele sabe do tesouro, mas enfim, depois de um certo momento aparece um sujeito misterioso que se embrenha pela mata. Esse tal amigo do Thénardier vai atrás, tenta descobrir quem é, mas ele saca, esse sujeito está atrás do tesouro. No final das contas, né, vocês sabem, né, ele só encontra o buraco e uma pá. O tesouro que é bom foi embora. Na verdade, é aquilo que lá no começo da história Jean Valjean havia enterrado. Naquela ocasião também não era nominado quem era o sujeito. Sim, é sempre o Jean Valjean. Mas de todo modo, né, nessa situação aí também, sem dizer os nomes, o autor coloca um amigo do Thénardier. Podia também ser qualquer sujeito, do mesmo jeito que lá na ocasião, na saída do esgoto, podia também ser um outro amigo do Thénardier. Não precisava ser exatamente o Thénardier. Na verdade, sim, temos um gancho para algo que vai acontecer ainda com o Thénardier no futuro. Lembra que ele rasgou um pedaço da roupa, que aliás eu pensava que foi da roupa do Jean Valjean, né? Mas não, foi da roupa do Marius. Isso vai servir de gancho para alguma coisa, porque o Marius ainda está com aquela ideia fixa na cabeça de ajudar o senhor Thénardier por ele ter ajudado seu pai. Ou seja, isso vai render outro encontro no futuro de todos os personagens, do lado bonzinho como o bandido aqui da história, o Thénardier. Aliás, o Marius está com outra ideia fixa na cabeça, né? Ele quer descobrir quem foi que o salvou lá da barricada e caminhou com ele durante todo o esgoto e entregou ao seu avô. Quem é essa figura misteriosa? Jean Valjean fica em silêncio, nada responde, não confirma. Por mais que o Marius cutuque, acho que ele tem uma certa sensação que realmente é ele, né? Mesmo porque ele tem uma vaga lembrança aqui, claro, ele confirmou que o conhecia, né? Lembra quando ele veio entrar para a barricada com aquela história lá do uniforme, do guarda nacional, né? Então, é que ele esqueceu, as pancadas na cabeça foram tão grandes que ele teve uma certa falha de memória, ele esqueceu que realmente Jean Valjean estava lá em carne e osso. Mas claro, no futuro, com certeza, nos próximos capítulos, ele vai se lembrar disso, ou o Jean Valjean vai confirmar, não sei. Ou o próprio Thénardier, quando voltar à história, porque ele vai voltar à história, porque Marius encasquetou que quer procurá-lo novamente, quer ajudá-lo, já pensando até na quantia lá da fortuna, do dote, na verdade, né, de Cosette, né, porque todo aquele dinheiro que estava enterrado lá naquele buraco na outra cidade, se Jean Valjean entregou ali para ser colocado para o casal Cosette e Marius. E dito isso, né, acabou-se o que tinha aqui nesses poucos capítulos, do 3 ao 5. E agora a gente só pode esperar pelo desfecho completo aqui dessa história, que será exatamente do capítulo 6 até o 9 aqui de Os Miseráveis, na quinta parte de Jean Valjean. E o que a gente pode pensar de tudo isso?
Com certeza esse final feliz que eu comentei com vocês, que tá no tom aqui, não vai mais perdurar durante muito tempo. Com certeza, por causa do Ternadi, alguma coisa vai dar errado, talvez alguma desgraça, com certeza, né? Também temos aquela pitada de miserabilidade aqui nessa história que sempre tem que ter, né? Já que agora já esgotamos o tema dos esgotos de Paris, vamos voltar a coisas mais tradicionais. E sendo sempre a canalice da alma humana, com certeza, via Ternadi, né? Alguma coisa ele vai aprontar para todas essas pessoas que estão felizes agora. Ah, falando em felicidade, né? A felicidade desse casalzinho, dos pombinhos, Mariô e Cosette, é de embrulhar o estômago. Então, outro detalhe importante, a personagem de Cosette, o que ela é em Os Miseráveis? Literalmente nada. Nesse trecho aqui desses capítulos que a gente viu, ou livros, né? Cosette só aparece falando praticamente 2 vezes, toda abobada, toda feliz, ela não acrescenta nada. Personagens femininas aqui em Os Miseráveis completamente são inúteis, são fiapos, não servem realmente para o desenrolar da trama. Ou mais literalmente, né? Elas não têm pesos de protagonistas. O que é uma pena, né? Porque sempre podia aproveitar, tanto como era lá na época de Fantine, né? A mãe de Cosette, como a própria Cosette, né? Mas não, elas sempre ficam em segundo plano, tanto como as irmãs lá do padre Bienvenu e também a irmã aqui do senhor Pontmercy. Pontmercy não, Gillenormand, sempre confundo o nome das famílias aqui, o avô do Marius, né? Sim. Mas olha só que curioso, essas duas personagens são até personagens secundárias, mas de um certo modo elas têm mais personalidades do que as próprias protagonistas, Fantine e Cosette. Por exemplo, as duas irmãs. A do padre, ela tinha aquela mania de tentar gastar alguma coisa daquela grana que vinha da igreja, mas o irmão não deixava. Já a irmã aqui do avô, do Marius, tenta segurar e o irmão não deixa, quer que ela gaste. Aquela coisa, né, que aconteceu de o senhor Gillenormand falar para pegarem o melhor tecido que tivesse ali na casa para ser utilizado para se fazer as ataduras para o seu neto. Não, a irmã falava que não, a gente utilizou sim o melhor tecido, mas na verdade não, ela fingiu, né? Ela colocou um tecido, aliás, mais apropriado para a situação, né? Um tecido um pouco mais gasto funciona melhor como atadura do que aquele tecido nobre, né, bonitão. Mas enfim, o que eu quero dizer é que realmente essas duas personagens secundárias têm realmente uma personalidade mais em destaque do que a própria Cosette e Fantine. E, aliás, são bem parecidas, mãe e filhas. Então, há sempre aquela coisa do romantismo, aquela coisa exagerada do amor, né? Claro, Fantine ainda tinha um detalhe a mais, que pelo menos era uma mãe que queria proteger a filha. Mas a Cosette em si não tem nada, ela só tem realmente esse fator romântico que a mãe já possuía. Mas se a gente tira exatamente essas questões amorosas das duas personalidades, das duas personagens, aliás, o que sobra para elas? Literalmente nada. As duas personagens elas são um grande de um vazio e quase não significam realmente nada para a estrutura geral de Os Miseráveis. Sim, as histórias vão conduzindo um pouco em torno delas, mas no fundo, elas são apenas figuração, são protagonistas figurantes e as personagens secundárias têm sim personalidade. Enfim, realmente o trato para com as personagens femininas aqui em Os Miseráveis é uma coisa que Victor Hugo fica devendo muito pra gente. Ok, pode ser coisa lá daquela época que não se dava muito destaque para as mulheres, mas em comparação com hoje em dia realmente fica uma coisa bem fraquinha. Mas falando em coisa fraca, o que vamos pensar a respeito do desfecho aqui dessa grande história de Victor Hugo? O que a gente pode pensar? Bom, eu quase não tenho palpites, a não ser, claro, aquele de que o Sr. Thénardier vai voltar novamente, seja por conta própria, ou seja porque enfim Marius conseguiu achar o rastro dele e vai perturbar novamente todos esses personagens que estão, como eu comentei há pouco, né, numa situação de final feliz. Todo mundo sorrindo, alegre, com a felicidade dos pombinhos. Não, com certeza aquele malandro vai retornar e eu acho que ele vai provocar talvez alguma desgraça aqui. Eu acho que algum personagem ainda vai morrer, talvez o próprio protagonista, Jean Valjean, mas também pode acontecer de talvez Marius, talvez Cosette, o avô de Marius, enfim. Com certeza não vai ter um final feliz aqui nessa história. Enfim,
Domingão que vem a gente vai descobrir o que vai acontecer com toda essa história aqui nos livros finais, que vai ser do 6 até o 9. Domingão a gente descobre se vai ter um final feliz por aqui. Mas agora eu quero saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários do vídeo qual a opinião de vocês para o desfecho dessa obra de Victor Hugo. Tudo terminará bem ou tudo terminará mal? Ou vocês acham que do jeito que tá, já tá sensacional? Comentem lá, que eu quero saber, eu estou muito curioso da opinião de vocês. Bom, agora é só esperar então o último vídeo aqui da leitura comentada de Os Miseráveis, domingão que vem. E